escolheu vir e ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Você poderia ter feito várias escolhas hoje pela manhã, mas você fez a melhor escolha que você poderia ter feito, que é ter vindo aqui à casa de Deus, ouvir a voz dele falar para você. Bom, dizem que para tudo tem uma primeira vez na vida, né? Se não para tudo, para pelo menos quase tudo. Eu acho que é a primeira vez que eu prego de Nike, olha só. E é a primeira vez que vocês veem um pregador de Nike, no sábado pela manhã. Então é uma coisa nova para todos nós. Mas eu, quando costumo pregar, eu tenho um foco específico. Eu gosto de falar mais do que Deus faz por nós, do que o que nós podemos fazer por Deus. Porque eu penso que o que nós podemos fazer por Deus não é muita coisa. E ainda que fosse, como diz a própria Bíblia, a nossa justiça é como trapos de imundícia. E o que Deus pode fazer por nós é a maior justiça. É uma justiça verdadeiramente pura e que nos limpa de verdade. E para falar sobre isso, nessa manhã, eu gostaria de começar contando uma ilustração. Na verdade, uma história da minha vida. A primeira lembrança que eu tenho de alguém me cobrando alguma coisa, de alguém me cobrando uma responsabilidade, era de quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade. Nessa idade, eu ainda não era cristão, ainda não era adventista do sétimo dia, e eu lembro que todos os sábados pela manhã, minha mãe me acordava ali por volta de umas 7, 8 horas da manhã para me levar para a escolinha de futebol. Eu amava jogar bola, eu amava aquilo, né? Gostava muito, criança, amava futebol. Mas uma coisa que eu não gostava era acordar cedo no sábado de manhã. E aquilo era um fardo para mim, eu não gostava de fazer aquilo, era terrível. E desde essa lembrança até os dias de hoje, eu consigo ter várias lembranças de responsabilidades que a vida foram me trazendo. Escola, trabalho, faculdade e várias outras coisas. E eu sei que você tem várias responsabilidades. Você tem o seu emprego, você tem a sua família, você tem as expectativas pessoais que você tem para a sua vida. E você tem várias responsabilidades e várias coisas que estão ao redor de você e que te cobram coisas. E aí vem uma pergunta: será que Deus também cobra coisas da gente? Será que Deus também nos chama para a responsabilidade? Será que Deus espera alguma coisa de você? O que você veio fazer aqui nessa manhã? O que você veio fazer aqui nessa manhã? Por que você está aqui hoje de manhã? Será que Deus está cobrando alguma coisa de você? Será que Deus esperava realmente que você tivesse que, eu vou lá na igreja hoje porque você sabe, né? Tem um compromisso com Deus e eu não posso perder. Será que é assim que funcionam as coisas? Hoje eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho sobre isso. A resposta para essa pergunta é sim, nós temos uma responsabilidade com Deus. Mas existe uma outra pergunta que é mais importante. Será que essas responsabilidades, essas coisas que nós temos para com Deus, são o mais importante na carreira cristã? Eu gostaria de levar você até o relato da criação. Comece a imaginar, pense junto comigo. Deus ali formou o planeta, criou as árvores, os animais, os alimentos para Adão e Eva. Deus criou tudo, Deus preparou todo o cenário. Eu não sou pai ainda, mas eu imagino os pais, quando sabe que vai nascer o filho, preparando o quarto do primeiro filho, como deve ser, né? Você pinta ali, se for menino, pinta de azul, se for menina, pinta de rosa, e prepara tudo ali, bonitinho. E eu imagino Deus preparando todo o cenário para a chegada de Adão e Eva. Eu vou criar a maçã, porque eu sei que Adão vai gostar de maçã. E eu vou criar a banana também, porque... E Deus já estava pensando em mim e você também, quando Ele criou tudo. E Deus ali, toda a criação, e daí, no sexto dia, Deus começa a formar com as suas mãos aquele boneco de terra.
E Deus forma ali Adão e Eva, e de repente Deus para de frente para aquele boneco de terra forte, perfeito, e Deus então sopra o fôlego de vida, e Adão passa a ser uma alma vivente. E Deus disse para Adão e Eva, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O jardim é de vocês, vivam, cuidem dos animais, tenham domínio sobre eles, mas uma coisa vocês não podem fazer. Da árvore que está no meio do jardim, dela vocês não comerão. Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão o quê? Morrer. Deus, de certa forma, ele tinha dado uma responsabilidade, um mandamento ali para Adão e Eva, para que eles seguissem, né? Era um teste. E eles tinham uma responsabilidade. Porém, todos nós sabemos o que aconteceu, o homem caiu. O homem caiu. E de repente, Adão e Eva estavam lá, eles já haviam caído em pecado, desobedecido à ordem de Deus, e de repente eles ouvem os passos de alguém no jardim. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro livro da sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 3, a partir do verso 8. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8. E antes de nós lermos, eu convido você a mais uma vez fechar os seus olhos e nós falarmos com o nosso Deus. Senhor, a sua palavra está aberta diante de nós, querido Deus. E, Pai, somos pecadores, Senhor. E queremos estar mais perto de Ti. Portanto, Pai, não precisamos das palavras de homem, Senhor. Precisamos das palavras que vêm do Seu trono, Senhor. Portanto, vem, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo e sacia a nossa sede de Ti e transforma a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei, não comesses? Então disse o homem à mulher, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, veja só que interessante, Deus havia então dado a responsabilidade para Adão e Eva de não comerem daquele fruto, porém eles pecaram, eles vacilaram. E o Senhor Deus havia dito que no dia em que eles comessem, eles iriam morrer. Todos os dias, pela viração do dia ali no pôr do sol, Deus ia se encontrar com Adão e Eva. E Deus estava vindo mais uma vez aquele dia. Adão e Eva ouviram. Adão, eu imagino, né, deve ter virado para Eva e falou, Deus chegou. É agora, vamos morrer. Agora segura porque o bicho vai pegar. E daí, Adão e Eva tiveram medo e se esconderam, né? Eu imagino lá, Adão e Eva atrás da árvore. E daí, de repente, Deus pergunta, Adão, onde você está? E Adão fala, sai de trás da árvore, então Deus, é que eu estava com vergonha de você, porque eu estava nu e tal. E Deus, mas como assim? Como você sabia que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Não, Senhor, foi ela que me deu e Adão já começou a dar desculpa ali. E Deus já sabia de tudo, obviamente. Mas Eva, o que foi que você fez, Eva? E daí Eva disse, olha, Senhor, foi a serpente. Um tentando jogar a culpa no outro. E aqui eu quero abrir um parênteses, é interessante, né? É muito fácil colocar a culpa dos nossos pecados sobre os outros ou sobre as circunstâncias externas.
De fato, o ser humano ele sempre procura fugir da responsabilidade pelos seus atos. É interessante quando nós temos uma decisão importante a tomar, como nós buscamos a direção de Deus. Não às vezes porque nós realmente queremos a direção de Deus, mas nós buscamos a direção de Deus porque nós queremos a certeza e a garantia de que vai dar certo. E muito mais, se você tem uma decisão importante a tomar e você pergunta para Deus qual é o caminho e Ele te aponta, se der errado, a responsabilidade do erro foi de quem? De quem te mostrou o caminho, não é? O ser humano ele gosta de se isentar da responsabilidade. E era mais ou menos isso que Adão e Eva estavam fazendo. Mas voltando ao ponto, Deus disse que no dia eles iriam morrer. Continue comigo o relato bíblico. Versículo 14, foi onde nós paramos. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e o é dentre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus profere a primeira maldição na Bíblia, que veio sobre a serpente. E depois de Deus então ter falado com a serpente, Deus então se vira para Eva. Deus vira para Eva, e na hora que Deus se vira para Eva, eu imagino que ela deve ter pensado: ixi, é agora, chegou minha vez, agora o bicho pega para o meu lado. Verso 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eu imagino que nesse momento deve ter acontecido uma confusão na mente de Eva. Ela pensou assim: ué, mas espera aí, quer dizer então que eu vou ficar grávida? Então quer dizer que eu não vou morrer? Deus disse que no dia que eu comesse eu ia morrer, então, mas eu não vou morrer. E Adão deve ter pensado: poxa vida, só eu que vou morrer então, né? Porque Eva não morreu. E ela vai ter um marido, o desejo dela vai ser para o marido dela, então Deus vai me matar e vai ter outro marido. E aí Deus de repente vira para Adão, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha só que interessante. Deus então vira para Adão, e quando Adão acha que ele ia morrer, Deus apenas fala: Adão, você não vai morrer, mas olha, você vai suar para conseguir o seu pão de cada dia. Interessante. Naquele dia, Deus não matou Adão e Deus não matou Eva. E essa passagem, o versículo 19, o próximo versículo é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. E eu vou explicar para vocês por quê. Aliás, o verso 20 diz assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Até aquele momento, o nome de Eva era, quem sabe? Varoa. Até aquele momento, Eva não tinha um nome. O nome de Eva era Varoa, porquanto do varão foste tirado. Mas Eva, do hebraico, é Havá. É assim que se fala Eva, no original. E essa palavrinha significa ainda existe vida, ou ainda há vida. Adão colocou o nome da sua esposa como um memorial da misericórdia e da graça de Deus pela humanidade. Se hoje você está aqui na casa de Deus, sabe por que que é?
Porque a graça de Deus te permitiu. Se hoje você teve o pão na sua mesa, sabe por que que é? Porque a graça de Deus te permitiu. Se um dia você nasceu, se você teve filhos, se você vive uma vida tranquila, sabe por quê? Porque a graça de Deus te permitiu. Se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos capazes de nada. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós não estaríamos nem respirando. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, né? Ah, Senhor, me dá um carro novo, uma casa nova, ou sei lá. Nós queremos crescer, nós queremos ter mais na vida. Não só no sentido material, mas às vezes no sentido intelectual, ou enfim, em vários sentidos. Nós queremos estar sempre crescendo. E quando eu paro para pensar, eu vejo que Deus é muito bom. Porque nós não merecemos nada. Consegue entender isso? Nós não merecemos nada de Deus por causa da nossa pecaminosidade, por causa dos nossos pecados. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele nos dá o básico. Ele nos dá o que precisamos. Ele nos dá o ar, nos dá família, amigos, nos dá o alimento. Ele nos dá o básico. Mas Deus não fica só nisso. Ele vai além. Ele realiza os nossos sonhos. E quando eu paro para pensar nisso, eu vejo como nós temos um Deus misericordioso e amoroso. Deus, Ele vai além. E a graça de Deus não é somente um atributo, uma característica. A graça de Deus é a forma como Ele governa todo o universo. A forma como Deus governa o universo. É a política de Deus, a política da graça. Deus sempre perdoa, Deus sempre ama. Naquele dia, a serpente não morreu. Naquele dia, Eva também não morreu. Naquele dia, Adão também não morreu. Mas houve alguém que morreu naquele dia. E eu quero que você leia comigo. O versículo 21 diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Naquele dia, Adão não morreu, Eva não morreu e a serpente também não morreu. Mas naquele dia, o cordeiro morreu. Naquele dia, o cordeiro morreu. Sabe por quê? Adão e Eva, eles tinham uma veste que tapava a nudez deles. Mas essa veste era uma veste de glória, era uma veste de luz, era uma veste de santidade, não era uma veste material. Era uma veste de pureza que cobria a nudez espiritual deles. Mas quando a humanidade pecou, ela perdeu isso. Ela perdeu essa pureza, ela perdeu essa glória. E Adão e Eva ficaram nus. Nos dois sentidos. Espiritual e no sentido físico da palavra. Mas Deus então vai e sacrifica o primeiro cordeiro da história da humanidade que foi sacrificada. Naquele dia o cordeiro morreu. E agora eu viro e falo para você, sabe por que o cordeiro morreu? Para tapar a minha e a sua nudez espiritual. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Estar aqui aos sábados pela manhã, ler a lição da escola sabatina, por mais que você faça todos os deveres, você continua sendo um nada. E você continua precisando das vestes que o Cordeiro de Deus pode te dar para cobrir a sua nudez espiritual. E quão difícil, irmãos, quão difícil é nós percebermos isso a cada dia. Caímos numa rotina onde nós achamos que as coisas que nós fazemos realmente nos dão direito a alguma coisa. É assim no trabalho, é assim na escola. Na escola, eu faço o trabalho, leio o livro, faço o resumo, ganho a nota. No trabalho, faço o trabalho direito, recebo dinheiro. Na vida espiritual, faço os deveres, ganho um céu. Errado. Não é assim que funciona.
na vida espiritual, aceito o sangue de Jesus para ser o meu Salvador, essa aceitação transforma a minha vida de uma tal maneira que, como nós cantamos, eu vou viver na direção do céu, olhando com foco no céu. É assim que acontece a salvação, é assim que acontece a vida espiritual. E quantas vezes nós estamos com dificuldades de perceber? Quantas vezes nós olhamos para Deus e vemos a Deus como um cobrador de impostos, alguém que chega para nós cobrando algo de nós? Eu gostaria de compartilhar com vocês um último versículo nessa manhã. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 19, o versículo 10. Lucas, capítulo 19, o versículo 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei porque você veio aqui nesse sábado pela manhã. Eu não sei se você está perdido. Eu sei de mim. E eu sei que eu estou perdido. Eu estou perdido. Se eu não aceitar a salvação e se eu não aceitar o chamado de Deus a cada dia para mim, eu estou perdido. E se você está perdido, eu tenho uma boa notícia para você. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar você. O Filho do Homem não veio buscar santos. Ele não veio buscar pessoas perfeitas. Ele veio buscar justamente você, que tem lutas, que tem dificuldades, que cai e levanta a cada dia. É você que ele veio buscar. Amém? É você que ele veio buscar. E essa é uma mensagem de ânimo. E considere-se um privilegiado de ouvir essa mensagem hoje de manhã. Porque se Deus te acordou, se Deus te trouxe aqui nessa manhã para ouvir essa mensagem, é porque Ele quer muito ver você no céu com Ele. E qual é a sua escolha? Você aceita esse amor ou você vai querer continuar achando que você merece alguma coisa? O próprio nome já diz, a graça, ela é de graça. Você só precisa aceitar e permitir que ela transforme a sua vida. Eu oro para que essa mensagem ela entre no seu coração e ela transforme a sua vida, assim como eu espero que ela também transforme a minha. Aceite essa graça e esse amor que Deus tem para você. Que Deus te abençoe.